domingo, que alegria estar com vocês. Esse é o ano de 2025 e nós, do programa Jornada Feliz, agradecemos, claro, a sua audiência conosco. Gente, hoje eu quero iniciar esse programa falando com vocês sobre o presente, sobre o passado e sobre o futuro. Muitos de nós ansiamos por, muitas vezes, viver um bom futuro. E muitas pessoas, às vezes, acabam projetando a felicidade sempre no futuro. Ah, se eu conseguir, se eu conquistar isso, se eu ter este relacionamento, aí sim eu vou ser feliz. Mas o que nós precisamos entender é que para ter um bom futuro, nós precisamos também aprender a viver bem o momento presente. Afinal, o futuro ele é construído através de ações e decisões que nós tomamos no hoje. Então vamos lá, pensamento da semana para começar este programa. Quando prestamos bastante atenção, percebemos que nenhum dia é igual ao outro. Sempre há um detalhe, um pequeno milagre, uma bênção a ser revelada. E não há como guardar essa singularidade para aproveitar no futuro. Por isso é essencial viver cada instante, entendendo que ele traz uma resposta, uma alegria, um aprendizado ou uma dica de como seguir a jornada com gratidão. Ainda vale perceber que tudo muda, porque é o movimento natural da vida. E olha só, gente, quando nós falamos em mudança, nós precisamos realmente estar atentos, porque tudo muda. E cada tempo que nós vivemos na nossa vida traz em si uma nova oportunidade. Portanto, o que você pode viver hoje, amanhã pode não ser da mesma forma. Então aproveite o seu presente, enxergue as oportunidades que a vida lhe dá, que Deus também traz para a sua vida e plante as sementes do hoje para colher no futuro uma jornada feliz. E agora nós vamos passar para um bloco que vem neste programa para deixar você bem informado. Com vocês, então, a Hora da Notícia. E nós vamos começar falando sobre uma pauta muito positiva. O setor de arte e cultura em Minas Gerais movimentou no ano de 2024 mais de 12 bilhões de reais. É isso mesmo. Esse movimento se deve principalmente, na economia de várias cidades que receberam vários turistas, tudo graças a um investimento recorde que aconteceu da Lei Decentra, que impulsionou o setor cultural durante o ano e que foi uma regulamentação do governo de Minas. Vamos conferir um pouco mais. 2024 foi um ano ímpar para a cultura em Minas Gerais. Tivemos 621 milhões de fomento distribuídos nas mais diferentes regiões e vertentes da nossa cultura e da nossa arte. Um destaque muito especial para a cultura popular e tradicional. Tivemos a proteção das congadas como patrimônio histórico de Minas Gerais, o queijo Minas reconhecido pelo mundo pela Unesco como patrimônio do mundo. Esses acontecimentos e a união em torno da cultura fez com que Minas Gerais gerasse e se colocasse em segundo lugar na geração de empregos na cultura de carteira assinada. Cultura move a vida. E em Minas Gerais, o governo de Minas acredita na cultura, faz o fomento e entende esse fervilhar como geração de emprego e de renda. As políticas de descentralização permitiram então que várias cidades pudessem participar no ano de 2024 com investimentos culturais, mostrando então as suas tradições, potencializando os seus calendários culturais e movimentando a economia local, o que acabou então gerando empregos em áreas como artesanato, gastronomia, música e até mesmo artes cênicas. A cidade de Uberlândia, para você ter uma ideia, e também a cidade de Uberaba, aqui no Triângulo Mineiro, receberam festivais de música sertaneja e oficinas de gestão cultural. Montes Claros, no norte de Minas, sediou o Festival de Viola e também de Catira. Então essa lei, ela realmente foi muito importante, porque investimentos que antes eram centralizados apenas em algumas poucas cidades de Minas Gerais, que já tinham uma cultura forte de turismo, nesse ano foram então enviados também para outras cidades que também têm um potencial. E vamos falar sério, não é mesmo, gente? Minas Gerais tem muito potencial em turismo, em cultura e arte. Nossa pauta agora é férias escolares. A casa, ela é um local onde as crianças podem encontrar muitos estímulos para brincar.
Afinal, há uma série de coisas em que elas podem se inspirar, tanto meninos quanto meninas. Mas no período de férias escolar, a casa ou a residência pode conter também alguns riscos, aonde uma brincadeira, uma fantasia infantil pode, de repente, se tornar em um acidente. E aí, neste momento, a atenção deve ser redobrada. Nós conversamos com o médico pediatra para saber algumas orientações para os pais, para que você fique atento. Confira. É um período que as crianças estão ficando em casa com muita energia e o risco de acidentes aumenta muito. Por isso, a gente precisa preparar as famílias para um ambiente seguro. É verificar na casa os principais locais em que a gente vai ter os principais acidentes, que são as intoxicações com os produtos de limpeza, medicações, as intoxicações no meio externo, quando a gente vai passear num parque, num clube, com a ingestão de plantas, com contato com animais peçonhentos. E a gente tem agora o risco de quedas. As crianças vão brincar, vão subir nas coisas, isso é natural, mas os adultos precisam estar vigilantes. Obrigada pela participação em nosso programa, doutor André Marinho. E quando nós falamos de acidentes domésticos, é preciso que os pais fiquem atentos, pois a prevenção ela é o único caminho possível. Prevenir significa, então, criar ambientes seguros e manter a vigilância constante, pois os acidentes dentro de casa, eles representam 50% dos casos de crianças que chegam ao médico dos 2 aos 15 anos de idade. E eu pergunto para você, já está nos seguindo nas nossas redes sociais? Então acesse no Instagram, @programa Jornada Feliz. Nós estamos também no YouTube, onde você pode conferir na íntegra todos os programas que foram transmitidos aqui na Rede TV. Nós vamos então para um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente volta. Fique com a gente! Quer seu carro novo de novo? A Carboss chega para atender toda a linha de estética automotiva. Funilaria e pintura com destaque especial para aplicação de PPF, vitrificação e customização do seu veículo. Tecnologia e produtos de primeira linha e uma equipe altamente treinada. 2 ou 4 rodas, temos a solução para você. Vem para a Carboss, Avenida Paz Leme, 1555 Oswaldo Rezende. Contato 34 3232 9999. Carboss, seu carro novo de novo. Transforme o seu grande dia. Na Atual Noivos Uberlândia, você vai encontrar os melhores vestidos para a festa e também ternos para locação com variedades e também em grande estilo. Vestidos para festa, debutantes, 15 anos, casamentos, ternos do mais arrojado ao clássico. A Atual Noivos Uberlândia está localizada na Avenida Cesário Alvim, número 541, no centro. Venha então para a Atual Noivos Uberlândia e transforme a sua ocasião em uma data muito especial. Criada pelo psicólogo uberlandense Leonardo Abraão, a campanha Janeiro Branco, divulgada em todo o Brasil, traz a temática das pessoas darem atenção à saúde mental para ter uma vida equilibrada. E nós resolvemos então preparar uma pauta para vocês, falando sobre esse assunto, mas através do olhar da fé. E eu fui visitar a um psicólogo e também teólogo. Confiram então conosco essa entrevista. E hoje, na hora do bate-papo, nós vamos falar sobre um tema muito importante, saúde mental, e que, inclusive, o nosso país, o Brasil, enfrenta grandes desafios nessa área. Afinal, o Brasil ele tem altas taxas e muitas pessoas infelizmente, estão vivenciando a ansiedade e a depressão. Para se ter uma ideia, o país ele tem um dos piores índices de saúde mental do mundo. O Brasil ele é líder na América Latina em casos de ansiedade e depressão e quase 19 milhões de pessoas, de brasileiros, estão sob essas condições. Ao meu lado, o teólogo e também psicólogo Silas Fernandes, que vai responder algumas perguntas para nós. Seja muito bem-vindo ao programa Jornada Feliz. Agradeço ao convite, falar de um tema que é desafio para os dias atuais, que implica no bem-estar, inclusive família sofre quando alguém está em alguma crise, alguma situação dessas, né?
E assim, quando nós falamos dessa questão da saúde mental, Silas, ainda existem muitos tabus em torno deste tema. E hoje nós queremos abordar esse assunto, mas dentro de uma ótica, falando também sobre espiritualidade. E você, como alguém que tem experiência no dia a dia, atendendo pessoas, como também tem uma vivência com a igreja, eu gostaria de saber de você como a fé ela pode contribuir para a saúde mental das pessoas. E hoje, qual é a sua perspectiva, né, sobre os princípios e ensinamentos bíblicos? Eles podem oferecer apoio emocional e psicológico durante períodos de crise ou estresse? Sim, a fé é fundamental, tá? Ela é o caminho da espiritualidade e é aquilo que Santo Agostinho falava, que eu gosto muito de uma frase: todo homem tem um vazio do tamanho de Deus. Então, nós precisamos dessa fé, dessa espiritualidade, para preencher essas áreas da nossa vida. Aonde entraria essa espiritualidade na questão terapêutica? A espiritualidade, a palavra de Deus, os cultos, as comunhões, né, oferece um auxílio terapêutico, oferece um auxílio da presença, de acolhimento. E muitas situações, essa crise existenciais que a pessoa está passando, é por situações mal resolvidas na sua alma, sentimento de abandono, e a igreja, na sua espiritualidade, ela faz esse acolhimento. Há um lugar na palavra para a cura, com toda certeza, desde o começo da humanidade, e você vai pegar a história de cada livro da Bíblia, todos eles retratam o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, trazendo essa cura terapêutica de dentro para fora na vida das pessoas. E já que nós entramos, Silas, nessa parte da palavra de Deus, eu gostaria de saber a sua opinião. Quais versículos da Bíblia você considera mais fundamentais na promoção do bem-estar mental e também emocional? Existem algumas passagens que as pessoas que de repente estão enfrentando ansiedade, enfrentando depressão, podem encontrar algum tipo de consolo e direção? Sim, eu brinco muito que não dá para você pegar a Bíblia e abrir, né, colocar o dedo lá e ler, porque talvez a pessoa está em crise e abriu naquela passagem: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Tá? Então, eu recomendo duas questões. A primeira é uma caixinha de promessas, que é vendida em algumas livrarias evangélicas, pelo próprio nome, caixa cheia de promessas. Muitas questões ali, a pessoa está numa angústia, numa situação, ela puxa, aquilo lá não é uma questão mística, não é um mantra, tá? Não é algo assim que vai trazer um poder, é a palavra de Deus, e a palavra de Deus não volta vazia. A segunda questão é a pessoa saber separar alguns textos. Eu sempre recomendo os Salmos. Tem um autor que fala que os Salmos é o divã de Deus. Tá? Nós temos também os evangelhos, né, os momentos que Jesus está ministrando as palavras. Ele mesmo começa o seu sermão falando que o homem deve conhecer a si mesmo, né, bem-aventurado aqueles que são humildes, ou seja, a expressão ali no grego é conheça a si mesmo, ele vai trabalhar isso aí. Nós temos Paulo que fala muito sobre seja a paz de Cristo do vosso coração. Gosto muito de Pedro, quando Pedro fala assim, ó, pega essa angústia, pega essa ansiedade, lança para Deus. E eu encerro para mim com a cereja do bolo, que para mim é João 14. Quando Jesus fala, ó, quando vocês estiverem passando por alguma situação dessa, não fiquem tristes, ou seja, não permita que essa situação entre no coração de vocês, porque eu vou preparar um lugar para vocês, vou deixar a minha paz vos dou. Ok, e nós não podemos deixar de aproveitar essa oportunidade de estar diante de um psicólogo e também teólogo. Essa pergunta agora, ela vai, na verdade, fazer uma conjunção entre essas duas áreas. Silas, eu gostaria de saber de você como você vê a relação entre oração e terapia psicológica. Na sua experiência, como a prática da oração ela pode complementar ou até mesmo fortalecer o processo terapêutico para aquelas pessoas que enfrentam dificuldades emocionais? Há um termo que Freud usa que chama catarse, que é aquele indivíduo que está numa angústia colocar para fora. Vamos lá, toda terapia, toda linha terapêutica, com exceção da ludoterapia, ela trabalha com a verbalização. Então, é o paciente que vem e coloca para fora a sua angústia, seus medos, e o terapeuta vai trabalhando segundo a sua área de atuação. A oração faz isso. É a pessoa ajoelhar, ou a pessoa no momento de culto, né, da missa, ela coloca a sua alma, se despeja, se abre diante de Deus, coloca suas dores, suas angústias, seus medos, né? Eu costumo colocar assim que o melhor momento da humanidade de Jesus foi no Getsemane,
quando ele coloca toda a sua dor, todo o seu medo, toda a sua angústia, e de repente ele coloca assim, pai, aqui eu acho que vai ser muito difícil eu passar por isso, afasta este cara, mas seja feita a tua vontade. Então, a oração por si só, ela é uma verbalização terapêutica. E como você está à frente hoje de uma comunidade, de uma igreja, Silas, essa última pergunta para finalizar, nós queremos falar da relação das igrejas e também com a saúde mental, né? Quais são os desafios, na sua opinião, que os pastores hoje eles enfrentam ao abordar questões de saúde mental nas suas comunidades? É possível que a igreja ela possa, de alguma forma, se tornar um ambiente mais acolhedor para aquelas pessoas que estão travando essa luta, né, com problemas de saúde mental, e como a teologia, de certa forma, ela pode ajudar a desestigmatizar essas questões, ou seja, né, tirar o tabu e trazer aí a relação entre espiritualidade, né, entre a psicologia e também esses problemas emocionais. Sim, alguns anos atrás havia uma barreira muito grande entre a religião e a psicologia, tá? Era muito comum você ouvir, uns 30 anos atrás, que crente não tem depressão, porque Jesus é alegria, etc. Essas questões, esses paradigmas já caíram, têm caído cada vez mais. Hoje é uma infinidade de pastores que recomendam suas ovelhas a fazer terapia comigo. Então isso tem sido desconstruído. Mas ainda é preciso que abrir a mentalidade dos pastores, ou através de leitura, através de curso. Eu sempre recomendo um curso que tem no MP, chamado Psicologia Pastoral. Foi uma das coisas que o pastor Álvaro quis, né, que fosse montado para ajudar os pastores. Então, veja, a pessoa quando ele vai no culto, ele vai com as suas angústias, com seus medos, ele espera uma palavra de Deus, mas também ele quer algo terapêutico. E essa questão do pastor entender que o homem não é apenas corpo e espírito, mas é também alma, tem as suas emoções, como eu disse, tem mudado, mas precisa mudar muito mais, e tem acontecido isso. Janeiro Branco, fique atento, cuide da sua saúde mental, das suas emoções. Afinal, ter o equilíbrio faz bem para a vida, faz bem nas relações. Eu agradeço então a participação do pastor Silas Fernandes conosco. A gente vai para um breve intervalo, mas eu peço que você fique com a gente, porque daqui a pouco a gente volta. Quer seu carro novo de novo? A Carboss chega para atender toda a linha de estética automotiva. Funilaria e pintura com destaque especial para aplicação de PPF, vitrificação e customização do seu veículo. Tecnologia e produtos de primeira linha e uma equipe altamente treinada. 2 ou 4 rodas, temos a solução para você. Vem para a Carboss, Avenida Paz Leme, 1555 Oswaldo Rezende. Contato 34 3232 9999. Carboss, seu carro novo de novo. Transforme o seu grande dia. Na Atual Noivos Uberlândia, você vai encontrar os melhores vestidos para a festa e também ternos para locação com variedades e também em grande estilo. Vestidos para festa, debutantes, 15 anos, casamentos, ternos do mais arrojado ao clássico. A Atual Noivos Uberlândia está localizada na Avenida Cesário Alvim, número 541, no centro. Venha então para a Atual Noivos Uberlândia e transforme a sua ocasião em uma data muito especial. E neste programa nós temos um bloco específico para falar da área da saúde. E o Perfil Médico chega então para abordar um pouco mais e aprofundar a questão da saúde mental. É com você, Aldair Reis. Revista Perfil Médico na TV. Oi Liliane, eu estou aqui com a doutora Paula Sadi na Clínica Bicalho e hoje nós estamos aqui para falar da importância dessa campanha Janeiro Branco. Doutora Paula, qual é a sua visão? O que você pensa sobre o Janeiro Branco? Olá a todos. Antes que nada, eu vou contar uma pequena história sobre mim. Como eu conheci o Janeiro Branco. Chegou um ponto da minha vida em que eu avaliei em que ponto eu me perdi de mim mesma tentando agradar a todos. Eu vivia trabalhando, dormindo pouco, tentando sempre agradar amigos, familiares e a todos aqueles que me rodeavam. Mas eu tinha esquecido da pessoa mais importante que existe na minha vida. Eu esqueci do tanto que era importante a minha saúde mental,
o cuidar de mim mesmo antes de começar a cuidar dos outros. O olhar um pouquinho para mim, para ver minhas fraquezas, meus medos, minhas frustrações. Eu tinha medos constantes, não ser tão boa, não agradar a todos. Vivia em um mundo sucumbido entre a minha própria frustração. Chegou um tempo que eu já estava fadigada, não tinha energia, todos os desejos e sonhos que eu tive na vida tinham acabado. E eu vivia vegetando, eu parei de viver. Foi então quando eu descobri sobre a campanha do Janeiro Branco. E ela deu um start na minha vida que me fez mudar totalmente a minha forma de pensar e de ver a vida e de ver as pessoas também. De entender que a vida também importa, tanto a sua quanto a minha. E entender que dentro da nossa fragilidade, dos nossos medos, não quer dizer que somos menos capazes ou somos menos bons dentro daquilo que podemos dizer. Temos que rehumanizar a humanidade e entender que todos nós sofremos por aqueles medos que não expressamos e que isso vai nos matando continuamente. Entendi o que era a campanha do Janeiro Branco, que não era só uma renovação constante, dizendo que eu vou começar a emagrecer, eu vou começar um curso, eu vou ser melhor, eu vou aprender um novo idioma. Significa que você vai se reconectar com você também. Comecei a fazer atividade física, procurei pessoas da saúde mental que pudessem me ajudar, médicos, psicólogos, nutricionistas. Comecei a cuidar mais de mim e a me ver como uma pessoa real, como uma pessoa com dores, com medos, com frustrações. E entender que isso não me fazia menos do que as outras pessoas. Então você que está aí, entenda, a sua vida importa e importa muito. Não espere chegar até o fundo do poço para procurar ajuda. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui, lembrando que saúde mental é o ano inteiro, cuidar de você, né? Pegar as dicas aqui, as orientações da doutora Paula, para a gente manter essa qualidade de vida e ser feliz. Receba aí o nosso beijão gostoso no coração, uma semana maravilhosa, e vamos que vamos buscar felicidade todos os dias. Felicidade, como sempre é falado aqui nas nossas matérias, é buscar o simples, as coisas, né, que tem mais acesso para você. Então, de repente, a gente quer buscar algo que ainda se torna impossível. Isso vai desgastar muito, né, doutora? Vamos ficar com simples, né? Eu acho que quanto mais leve a gente levar a vida, mais fáceis se tornam as coisas. Tá aí, gente, a dica é leveza, tá? Vivamos com uma vida mais leve, suave e com certeza com esse alto amor, desejando aí para você um super dia e com certeza um ano de muitas realizações, porque é janeiro, né, gente? Janeiro é só o começo. Grande abraço a todos vocês. Labormed, há mais de 36 anos, o melhor laboratório de análises clínicas de Uberlândia e região. Essa pauta, ela é realmente muito necessária se falar. Então, parabenizo a você, Aldair Reis, equipe Perfil Médico e também a doutora. Muito obrigada pela participação no nosso programa. E no momento da palavra de hoje, nós vamos falar com vocês a respeito de saúde mental à luz da palavra de Deus. E para a nossa meditação, nós vamos então refletir sobre Salmos capítulo 34, versículo 18, que nos diz o seguinte: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva a todos aqueles de espírito oprimido. A grande verdade, gente, é que nós vivemos em um mundo que muitas pessoas enfrentam desafios mentais, como também emocionais. E quando nós enfrentamos algum tipo de momento em que parece que as lutas elas ficaram cada dia mais difíceis, a pessoa, principalmente, ela está em uma guerra na saúde mental,
pode parecer por um momento que você está sozinho, mas esse versículo, ele nos traz o consolo de saber que mesmo nesses momentos em que parece que estamos sozinhos, não. O Senhor, Ele está bem próximo, Ele está bem perto. E eu costumo sempre dizer, você sabe qual é a distância de Deus entre mim e você? Há apenas uma oração. Então, faça uma oração e você pode ter certeza que, se realizada de uma forma sincera e não automática, Deus ele enviará os sinais para que você saiba que ele está próximo. E quando nós lemos aqui a palavra de Deus falando a respeito de um espírito quebrantado, algumas pessoas talvez podem interpretar o quebrantamento como fraqueza. Mas fato é que cada um de nós, ao longo da nossa vida, nós podemos passar ou vivenciar frustrações, decepções, perdas, desilusões. E um coração quebrantado é, na verdade, um estado humano em que a pessoa ela enfrentou algum momento assim. Então não é uma fraqueza, mas é uma condição humana. E Deus faz essa promessa de trazer cura e libertação ao coração quebrantado. E quando nós lemos aqui também no Salmo 34:18, que fala que ele salva os de espírito oprimido, podemos dizer assim, que estar oprimido muitas vezes é sofrer de ansiedade, estar com pensamentos alusivos, muito ruins, pensando negativo, ou até mesmo estar em um estado depressivo. Então a palavra de Deus, ela nos fala que o Senhor está pronto a salvar aqueles que estão com o coração oprimido, com o espírito oprimido. Ou seja, aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de você. Mas nós precisamos também estar atento a algumas ações que são necessárias e que podem contribuir para que você tenha um estado mental de equilíbrio e viva uma vida plena. Por exemplo, quando você está enfrentando alguma dificuldade ou algum problema, todos nós podemos desenvolver a maneira de enxergar as situações e não ver uma solução, ou às vezes não ter uma visão ampla. E para que possamos enxergar outras realidades, algo muito valioso é pedir conselhos, é procurar alguém para conversar. Então cerque-se de boas amizades se você estiver enfrentando um momento difícil. Procure também uma comunidade local, uma igreja, pois estar orando junto e ter outras pessoas intercedendo por você dentro desse senso de união e comunhão é algo que pode trazer alívio à sua dor. E claro, não podemos esquecer, se for necessário, busque uma ajuda especializada e priorize a sua saúde mental. Afinal, assim como o corpo pode adoecer, o coração, o estômago, os rins, né, e as pessoas podem desenvolver outras enfermidades, nós precisamos entender que saúde mental envolve o cérebro também pode adoecer. Mas se você juntar tudo isso, você buscar ajuda na palavra de Deus, buscar amigos, uma comunidade e uma ajuda especializada, ou seja, um profissional que possa cuidar de você com todo carinho, pode ter certeza, as fases ruins, elas vão passar, você não estará sozinho nessa e a vida continua. Viva o momento presente, plante sementes no hoje para colher um bom futuro. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês, que nós tenhamos união, força, resiliência e nos momentos difíceis, creia que tudo passa e você não está sozinho. Esse foi o programa Jornada Feliz. Eu desejo para vocês, então, tudo de bom. E eu gostaria de deixar um convite especial para você que quer aprofundar na palavra de Deus e também receber orações. Eu vou estar logo mais às 18h30 na Igreja Comunidade Cristã Filadélfia, no culto da família, localizada ali na Rua José Alves Garcia, número 1870, no bairro Martelena. Então você é meu convidado. Tchau, até a próxima e que a paz de Deus te acompanhe em todos os caminhos.